Oi, tudo bem? Não despreze o dom que é em ti, o qual lhe foi dado por profecias e imposição de mãos dos presbíteros. Essa foi a palavra que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, que ficou em Efésios, para colocar as coisas em ordem por lá. O que estava acontecendo em Efésios? Um caos. Havia alguns falsos mestres ensinando falsas doutrinas, trazendo falsos ensinos e atrapalhando o progresso, o desenvolvimento dos cristãos lá de Efésios. Você sabe que o propósito dos dons espirituais é para o crescimento do homem, discípulo de Jesus. A vontade de Deus é que eu e você e toda a igreja venha crescer de tal forma que fica a semelhança de Cristo no seu caráter, na sua visão de mundo. Esse é o propósito dos dons espirituais. Então, lá em Efésios, o que estava acontecendo? Esse crescimento estava sendo atrapalhado por falsos mestres. Então, por isso que o apóstolo Paulo enviou Timóteo lá para colocar as coisas em ordem, para colocar os pingos nos is, para ensinar o verdadeiro evangelho à igreja. Então, se Timóteo desprezasse esse dom, o que seria da igreja de Efésios? Porque os nossos dons são para resolver problemas mesmo, para resolver caos. Muitas pessoas querem sair do caos, muitas pessoas estão procurando lugares perfeitos, lugares de paz. Mas o Timóteo está fazendo o caminho ao contrário, ele está indo em direção ao caos. Porque é para isso que servem os nossos dons. E quando nós desprezamos os nossos dons espirituais, nós estamos menosprezando o que o Espírito Santo nos concedeu. Nós estamos fazendo que seja minguado o nosso potencial. Todos nós temos um potencial dado por Deus. Dons espirituais e dons naturais, que deve ser usado para a cooperação da obra do reino dos céus. Então, quando nós desprezamos, quando nós não damos o devido valor, quando nós não tratamos os nossos dons como valoroso, como precioso, nós estamos menosprezando aquilo que Deus nos deu. Nós estamos defraudando, sonegando a nossa ajuda ao reino dos céus. Então nós precisamos entender qual que são os nossos dons e exercitar esses dons a serviço do reino dos céus. Eu tive uma oportunidade, não muito tempo atrás, eu congregava em um lugar muito bem organizado e muito bem presidido, aliás, uma comunidade bem saudável. E eu saí dessa comunidade, para mim é trazer um evangelho, pregar o evangelho de uma forma com mais liberdade. Não é que não tinha uma liberdade, mas eu gostaria de falar coisas com mais liberdade. E nós não podemos falar o que nós queremos em qualquer lugar. Né? Que muitas das vezes, em vez de nós edificarmos, nós acabamos atrapalhando. Então, eu até brinco que a minha paróquia hoje é as redes sociais, é as plataformas digitais. Essa aqui é a minha paróquia. Mas, quando eu me desliguei dessa comunidade querida, eu senti na pele a falta de alguém que presidisse. Eu vi a necessidade, eu descobri que eu não sei pedir dinheiro, né? Tem pessoas que têm aquela leveza de ensinar as pessoas as generosidades. E eu descobri que eu era muito ruim nessas coisas. Eu sentia falta de uma igreja por detrás de mim mesmo. Por mais que era um trabalho pequeno, era uma célula, vamos chamar assim, mas eu sentia a necessidade de um pastor, de alguém com capacidade de presidir. Aí nesse momento a gente vê como os dons são importantes, como cada pessoa é importante no reino dos céus, na obra do Senhor. É no momento que não tem ninguém, é no momento
do caos, é no momento da necessidade que você fala, e agora? Aí você vai fazer e você olha para você e você vê que você não leva jeito para aquilo. Que não é que você tem jeito para uma coisa, que é que você vai ter jeito para as outras coisas. Então a necessidade dos talentos, a necessidade dos potenciais de cada um tem um dom, cada um tem um chamado, e esse chamado é para o crescimento da obra de Deus. O reino de Deus está sendo implantado na terra, onde tem injustiça, seja espiritual, seja social, o Deus não está reinando ali. Então o reino de Deus, ele está vindo ali sobre as portas do inferno, destruindo os reinos do inferno e para reinar naquele lugar. Só que por detrás do reino de Deus existe uma estrutura, e por detrás dessa estrutura existe uma demanda, e essa demanda conta comigo e com você. A vontade de Deus é que todo homem tenha a estatura de Cristo Jesus, seja semelhante no caráter, no seu caminhar a Cristo Jesus. Precisa ter um crescimento, precisa ter um desenvolvimento. A vontade de Deus é que aqueles que estão cegos, como diz a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça e veja a glória do Filho de Deus. Então existe um trabalho do reino de Deus a ser feito na terra. E por detrás desse trabalho do reino de Deus existe uma estrutura. E por detrás dessa estrutura existe uma demanda. E por detrás dessa demanda existe carência de dons, carência de pessoas com potencial, potenciais espirituais e potenciais naturais. Então, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo, olha, estou te enviando a Creta, estou te mandando em Éfeso para colocar as coisas em ordem. Mas se você desprezar o seu dom, mas se você menosprezar o seu talento, se você fazer que o seu talento mingua, se você não desenvolver esse dom, a comunidade, a obra de Deus vai sofrer. Vai perecer, não vai crescer, não vai chegar ao propósito que ela precisa que chegue. Então você que está me ouvindo hoje, gostaria de te lembrar que Deus te deu um dom, que Deus tem uma promessa na sua vida, tem um chamado na sua vida. E talvez você esteja, triste com alguma coisa, talvez você esteja desanimado, talvez os problemas dessa vida tenham sufocado a sua vontade, o seu desejo de você continuar fazendo o que você está fazendo para Deus. Mas é nos problemas que nós devemos ir mesmo. É onde tem problema que nós precisamos ir e estar mesmo. Muitas das vezes, Deus nos mostra a necessidade. Não é para nós julgarmos. Não é para a gente se levantar e sair, não. A necessidade é mostrada para a gente fazer alguma coisa. Os dons foram feitos, os propósitos dos dons é para resolver demandas. Onde tem demanda, tem problema. E onde tem problema, tem necessidade. E onde tem necessidade, precisa alguém capacitado para resolver. E essa pessoa é você, essa pessoa sou eu, essa pessoa são todos nós, chamados e escolhidos por Deus para a presente obra do reino de Deus. Então a palavra que eu tenho para você hoje, para te fazer lembrar não despreze o dom, não diminui o dom, não desvalorize o dom que há em ti, que foi lhe dado por profecias e por imposição de mãos. Mas desperta, levanta e volte à lavoura, volte a fazer a obra de Deus. Vá em direção ao problema, porque a direção é onde tem problema mesmo. Aonde tem problema,
é onde nós devemos ir. E o reino dos céus tem uma grande demanda em todo lugar. Muitas das vezes nós não gostamos da crítica, muitas das vezes de uma crítica de alguém, mas muitas das vezes aquela crítica é a polda, é onde a gente não pode passar. É Deus usando as pessoas para despertarmos para o crescimento, para melhoras. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você refletir. Deus continue nos abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.